Bom, gente, boa noite para vocês. Obrigado por terem vindo. Meu nome é Luiz Carlos Azeia, eu sou repórter desde 1972. Eu era menino quando eu comecei no jornal lá de Bauru, no interior de São Paulo. Era a ditadura militar nesse período, a parte pesada mesmo, né? Início dos anos 70. 68 foi o AI-5, então a gente vivia sob censura. Meu pai era um ativista, um militante comunista do Partido Comunista do Brasil, brasileiro, no interior de São Paulo. E ele tinha o sonho de ser escritor, jornalista e tal. E aí talvez ele tenha vivido através dos filhos o sonho dele, porque ele, desde muito cedo nos colocou para trabalhar no jornal. O jornal era de um deputado ligado à Arena, que era o partido do regime militar, mas ele tinha contratado como diretor e como jornalistas vários militantes, alguns comunistas, outros não, mas gente de esquerda. O diretor do jornal era, e eu comecei a trabalhar nesse jornal. Então eu já vivi desde muito cedo essa dicotomia que vocês provavelmente vão enfrentar na carreira de vocês de jornalistas. Que é você não é dono do meio, como era o jornal era um jornal de uma pessoa ligada à ditadura militar, mas lá dentro daquele espaço a gente tentava fazer um jornalismo, né? Não sendo o dono do veículo, é uma coisa muito presente na carreira de todo jornalista. É muito importante ter isso claro, porque é um dos dramas dos jornalistas depois que eles passam a trabalhar dentro dos meios de comunicação. Que eles querem se colocar lá dentro e muitos vão descobrir só muito mais tarde que você não é o dono do meio, você é um trabalhador. E é importante você ter claro qual o seu papel dentro daquele meio. Quer dizer, você pertence a uma determinada classe social e os meios de comunicação falam e representam outra classe social. Quase sempre é assim. Então, esse drama existencial de muitos jornalistas é uma coisa que começa muito cedo. Aí eu fui para os Estados Unidos, fiz intercâmbio, depois eu entrei na TV Bauru em 1980. Em 84 eu fui para a Rede Manchete aqui em São Paulo e virei correspondente em Nova York em 85. Fiquei em Nova York de 85 a 99. Eu trabalhei lá na Manchete muitos anos, onde eu fiz muitas viagens, foi muito bacana esse período da Manchete. Trabalhei no SBT. Depois eu voltei para o Brasil, fui para a Globo do Rio de Janeiro em 2000, 99 2000, fiquei até 2004, fui correspondente da Globo em Nova York. Vim para São Paulo, fiquei na Globo, então fiquei de 99 a 2006 na Globo, saí em 2006, fui morar nos Estados Unidos por um ano, voltei e trabalho na Record desde 2008. Em 2003, em Nova York, eu sentia muita dificuldade de colocar o conteúdo das matérias nos 60 segundos que me eram dados para fazer uma matéria internacional. O Jornal Nacional tem essa particularidade, né? 60 segundos, às vezes, para contar uma história complexa. E eu não dava conta disso e fiquei muito frustrado. Então eu falei, vou montar, um amigo sugeriu montar um blog em que eu possa contar coisas do bastidor que eu não conseguia colocar na matéria. Foi aí que nasceu um blog que eu desenvolvo desde então até hoje. É um blog bem frequentado, fala muito sobre política, é um blog de esquerda. E hoje eu faço as duas funções. Eu trabalho como repórter na Record, faço algumas matérias especiais e boa parte do meu trabalho é dedicada ao blog, tentando desenvolver ferramentas e uma linguagem, uma maneira de... Existe um público muito grande para o blog, né? E a gente pode discutir isso depois, por que existe esse público com mais vagar. E acho que a profissão de vocês está num momento muito especial, com possibilidades, mas também com muitas dificuldades pela frente. A nossa profissão, na verdade, né? A gente enfrenta um momento prenhe de boas mudanças, mas também com muitas dificuldades, né? Uma mudança muito grande no jornalismo. E eu acho que tem que saber aproveitar as oportunidades. É isso. Vamos começar a discutir? Bom, agora a gente passa o microfone, né? Passando o microfone certo dessa vez. Valeu, Nath. Oi, meu nome é Guilherme, sou do terceiro ano de jornalismo aqui. E a gente tem uma disciplina, exatamente no terceiro ano, que serve exatamente para discutir a mídia alternativa. Mas tem um tema dentro disso que a gente nunca chega muito bem numa conclusão, não sei se existe uma resposta definitiva, e nem estou pedindo uma resposta definitiva de você, mas é em relação ao financiamento da mídia alternativa, né? Porque uma coisa que a gente vê é que
para você exatamente, não só para manter, mas também para você conseguir desenvolver, aumentar a capacidade de cobertura de um mesmo blog, de um veículo. Hoje em dia, no jornalismo brasileiro, os blogs alternativos eles estão ligados, de certa forma, a um modelo ainda antigo. Ou você tem que estar hospedado necessariamente num provedor maior, ou você tem que ter uma fama vinda de um veículo tradicional. Então, eu queria que você falasse um pouco desses métodos de financiamento, qual que é a sua opinião e como você projeta assim no futuro. Você acha que dá para viver só de jornalismo alternativo no Brasil? Olha, é uma situação muito difícil, porque o Brasil tem uma particularidade. Se vocês forem olhar os mapas da concentração da mídia brasileira, é uma mídia muito concentrada. Quando a gente discute nos nossos blogs a questão de desconcentrar a mídia, em geral, nós somos acusados de querer censurar os petistas, a esquerda, ou, enfim, todos esses que estão nesse campo, nesse espectro da esquerda que falam em regulamentação da mídia, são acusados, eventualmente, de serem censores, de quererem censurar. Mas não é essa a questão. A questão é a seguinte: a mídia brasileira é muito concentrada. Se você olhar, por exemplo, vamos para a verba do governo federal, que é um grande patrocinador. Os dados mais recentes da Secretaria de Comunicação da Presidência da República mostram que 43% de todas as verbas federais do governo federal são destinadas à emissora A, que eles chamam, que é a Globo. 43%. Se você for somar tudo que não está incluído, que é o que as emissoras a cabo, que não está discriminado, tem todas as emissoras da Globosat e da Globo. Então, 43 mais aquilo, vai próximo de 50%. E se você for olhar as verbas, que incluindo G1 e todos, o Globo, as rádios da Globo, CBN, etc. e tal, é provável que essa verba, no conjunto, seja mais de 50%. Então, não é nada especificamente só contra a Globo, mas é uma concentração. O que essa concentração faz? Ela vai se autoalimentando. A Globo tem uma coisa que chama-se Globo, todas as emissoras têm, chama-se BV, que é uma coisa muito importante para vocês serem jornalistas entenderem. O que é o bônus por volume, BV. Quanto mais uma agência, por exemplo, uma agência de publicidade decide que ela vai pegar toda a verba da Fiat e vai colocar na Globo. Ela recebe como se fosse um jabá antecipado. A Globo dá um dinheiro para ela, se ela prometer que quanto mais ela colocar dinheiro da Fiat na Globo, mais ela recebe de volta. Hoje, o dinheiro do BV é responsável por uma grande parte do faturamento das agências de publicidade, de forma que o modelo é montado de tal forma que fica concentração. Por que vocês sofrem? Porque quando há concentração, são menores os números de empregos de jornalistas. É óbvio. Se você tem uma super concentração em 2 ou 3 emissoras, é óbvio que eles têm controle do mercado de trabalho inteirinho. Então surgem menos oportunidades para que vocês sejam donos dos meios, menos oportunidades para surgirem, para existir diversidade na mídia. Então é uma discussão muito importante que às vezes as pessoas dão um passo atrás e falam, não, mas pô, esse cara está falando em censura, não é nada disso. O objetivo dessa discussão e de regulamentação da mídia, que existe em todos os países, na Inglaterra, Reino Unido está discutindo agora como fazer regulação de conteúdo, de imprensa escrita. Eles estão num debate seríssimo por causa do escândalo do Murdoch. E os países têm, qual é o sentido? Justamente esse, é você promover a diversidade cultural, promover a diversidade de conteúdo. Eles não falam nisso, mas é importante que a gente tenha em Adamantina um bom jornal local, porque os jornais estão acabando. Porque há uma concentração tamanha que ninguém consegue enfrentar os grandes veículos. Então, eu não consigo, o que você falou, não dá para tirar desse contexto, entendeu? Porque tudo no Brasil funciona para perpetuar e aumentar essa concentração. Tanto os estados, as prefeituras trabalham. Por que o Alckmin, por exemplo, gasta milhões e milhões de reais comprando a Folha, o Estadão e a Veja para distribuir nas escolas? Por que não é papel do governo comprar o jornal produzido pelos alunos da PUC, que é um conteúdo diverso? Aqui no Brasil, tudo trabalha em função de aprofundar esse... E aí é óbvio que, como está tudo concentrado, não sobra espaço para a mídia alternativa e você não tem condição de fazer financiamento. O meu blog, por exemplo, ele não aceita propaganda de governo, nem de estatal, nem de Caixa Econômica, nem de Petrobras, etc. e tal. A saída que eu tentei buscar foi pedir contribuição para os próprios leitores,
que é um modelo que não é novidade. Esse modelo existe nos Estados Unidos. Por exemplo, Real News Network, que é uma TV feita na internet, é totalmente financiada pelos leitores. Counterpunch é outro que é financiado pelos leitores. Common Dreams, que é mais uma ONG, também é financiada pelos... Democracy Now!, financiada fortemente pelos leitores. É uma possibilidade. As primeiras 2 semanas de financiamento dos leitores deram um ótimo resultado, no meu caso específico. Esse é o grande drama. O que você tocou é o grande drama. Eu acho que, assim, se você ficar na área da política, as chances são poucas, porque você tem um pensamento único, que no Brasil é tocado especialmente por Globo, Folha, Veja e Estadão. Se você diverge disso, é muita dificuldade você terá de conseguir dinheiro de iniciativa privada. Se você quer fazer um blog como o meu, que fala de MST, de transgênico, de reforma agrária, você não vai conseguir financiamento porque as grandes empresas estão, vamos dizer, do outro lado. Então, esse é o drama nosso também, o drama que a gente vive. Se você sair da área do jornalismo, existem outras possibilidades. Tem muita gente ganhando dinheiro na internet já com um meio próprio. Você precisa ter criatividade para inventar. Por exemplo, eu sugeri, acho que na Bahia, num evento, que alguém fizesse um guia permanente mudando sobre as praias do Brasil. E adotaram essa ideia e parece que está indo muito bem. Um guia que vai trocando, a praia está bem. Então você tem que ser criativo para tentar bolar uma forma, mas tem muita gente já ganhando dinheiro na internet. Eu não tenho dúvida de que esse mercado vai amadurecer. Nessa própria estatística da SECOM, por exemplo, a internet já tem 11% das verbas federais. O governo federal ele dá uma ideia de você para onde as coisas estão caminhando. Em 2002 era 2%. Então as verbas vão caminhar para a internet. Esse é o lado bom, eu acho, para vocês, de perspectiva de futuro, porque na internet, com um custo muito menor, você pode fazer um blog, pode criar o seu conteúdo com um custo, né? No passado só podia o Chateaubriand, o Fria, só eles que tinham dinheiro para comprar tinta, câmera, papel. Então, esse campo se abriu para quem tiver criatividade, mas não tem resposta pronta. Oi, o meu pai tem um blog de esquerda que nem você, Uhum. e ele diz que é realmente uma luta contra o sistema, né? E já recebeu várias reclamações e ligações de assessores da Globo reclamando do conteúdo. Você já recebeu alguma reclamação assim, bem direta? Eu recebi processos na justiça, né? 2 processos, um dos quais foi resolvido, que é da turma do amianto, que tem um lobby forte aqui porque se você olhar o amianto nos Estados Unidos foi banido em vários países do mundo. Normalmente ele é misturado à construção e é altamente cancerígeno. Mas tem uma mina no Brasil, a Eternit, é uma empresa muito poderosa. Então a gente foi acionado por 2 médicos que a gente fez uma reportagem com eles mostrando que eles faziam os exames dos trabalhadores contaminados pelo amianto ao mesmo tempo em que prestavam uma assessoria para a indústria do amianto. Então a gente disse que era um claro conflito de interesse. Eles nos processaram, resolvemos isso fora. E tem um processo também da Globo, do diretor-geral da Globo. Eu digo que é da Globo porque o cara tem um cargo importantíssimo, que foi movido sob a acusação de que eu teria movido contra ele uma campanha de calúnia e difamação. Por eu tê-lo mencionado 27 vezes em diversos posts durante um período no blog. E a minha defesa foi de que ele é uma figura pública, uma pessoa que escreveu o livro, inclusive um livro que chama-se Não Somos Racistas, no qual ele diz que estão tentando fazer do Brasil uma nação bicolor, que o Brasil não é uma nação bicolor, que não existe racismo, portanto, no Brasil, que como o Brasil, a parte das pessoas, eles são pardos, então, na verdade, é quase um argumento de que não existem negros, portanto, não existe racismo no Brasil. Bom, não concordamos com isso. Eu e milhares de pessoas não concordam com isso, né? Então, portanto, por ter escrito um livro, escreveu em jornal, era contra o Bolsa Família, era contra o ProUni, ele tem posições políticas assumidas. Então, as críticas foram todas voltadas para essa questão política. E a minha visão desse processo, que na verdade é movido contra vários blogueiros, é que é uma tentativa de judicializar a política. Como ele perdeu a discussão, né, política sobre as cotas, sobre o Bolsa Família, e assim por diante, você leva isso para o campo da justiça,
que é um campo em que uma grande empresa como a Globo tem muito mais influência que um simples blogueiro. De qualquer maneira, eu fui condenado na primeira instância, na Justiça do Rio, estou recorrendo, mas isso é normal, sabe? Essa coisa de você brigar com o sistema, eu acho que faz parte. É cansativo às vezes, você fica muito exposto, né? Porque você fica exposto realmente. Né? Não tem ninguém por trás da gente nos defendendo, somos nós com os nossos leitores. O que não é pouco, mas não temos, eu, por exemplo, no meu blog, não tenho um departamento jurídico. E aí sou processado por um cara que tem o departamento jurídico da Globo à disposição dele. Então é muito desigual essa batalha. Seu pai, qual que é o blog dele? Carta Maior. Da Carta Maior. Então, esse é um parceiro da gente. Então, a gente faz parcerias com esses outros blogs, né? A gente se defende ali. Mas é uma situação muito precária nossa, vamos dizer, politicamente precária, financeiramente também. Mas é gostoso você ter a interação com os leitores. Eu acho que é muito gratificante você sentir que você tem uma relação com os leitores como os antigos jornais tinham. Aqui, por exemplo, na ditadura, os leitores vibravam com o jornal, com aquele conteúdo e tal. E a gente sente que no blog essa vibração é que nos impulsiona, que é uma coisa bem bacana de interação com o leitor e tal. Então vale a pena. Na verdade, eu queria que você aprofundasse um pouco mais essa questão de como a ofensiva do judiciário na mídia. Porque o que se tem hoje, eu estava vendo o Stead no Provocações, ele fez um comentário muito interessante. Ele falou que a direita ela hegemonizou 2 setores estratégicos, que era o judiciário e a imprensa, e a mídia. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa ofensiva do judiciário, não só na política, né? Porque o judiciário está, de alguma forma ou de outra, usurpando a sua função e está invadindo outras esferas. Como resistir a essa luta assim, contra o judiciário? Porque é uma estrutura tão poderosa, porque assim, um blogueiro não tem condição de resistir a uma turbulência jurídica, investir numa ofensiva jurídica que uma ação leva 5, 10 anos. Você tem que ter todo Como resistir a essa estrutura? Porque parece que o sistema ele é desenhado para sufocar qualquer tipo de manifestação. E o judiciário ele entra dentro desse contexto de uma forma muito eficaz, assim, de você castrar mesmo, de você asfixiar qualquer iniciativa. Em primeiro lugar, acho que o judiciário ele não é uma coisa monolítica. É importante você ter essa ideia. Você tem gente de todo tipo dentro do próprio judiciário. Agora, é natural, no Brasil, sempre foi um poder muito conservador, né? Sempre foi um poder super conservador. Acho que o que a gente está vivendo hoje é um pouco da expressão de como esse poder é conservador. Ele é classista, ele representa uma classe social, ele está aí para preservar esse país desigual que a gente tem. Né? Eu vejo assim a função em termos políticos do que representa o judiciário. Acho que como enfrentar, eu acho que tem várias coisas. Primeiro, solidariedade com os leitores, solidariedade entre os blogueiros, né? Denunciar situações em público e batalhar dentro do próprio judiciário. Quer dizer, você não pode se isolar e achar, não, são nossos inimigos. Não, você tem que ir lá, você tem que disputar os cargos, disputar as ideias, disputar as pessoas, do judiciário inclusive, porque você tem juízes muito modernos, jovens, juízes formados na PUC, muitos deles. Então, você tem jovens, você não pode chegar assim e jogar, não, porque o judiciário, não, tem aqui e aqui. Então você tem que desfazer eu acho que a mesma forma como nós fazemos essa disputa de ideias, a gente tem que fazer disputa de ideias também dentro do judiciário. Né? Mostrar quem nós somos, quem nós representamos, nós blogueiros, digo, quem nós somos. Por exemplo, nas ações na justiça que os blogueiros sofrem, muitos deles são processados, o que a gente tem argumentado? Que os blogs são uma mudança de paradigma do jornalismo. Você tem muita ironia, sarcasmo, é um outro tipo de jornalismo. Não é o jornalismo tradicional, do Estadão, papai e mamãe, aquela coisinha toda. A blogosfera se alimenta muito do humor, do sarcasmo, da gozação. O Paulo Henrique Amorim representa, e o Bessinha que desenha para ele, representa muito isso, brincando com as pessoas. Então, o que a gente tem dito para o juiz? Olha, a gente faz um tipo de jornalismo, a blogosfera é muito distinto do jornalismo
tradicional. Não é que a gente não esteja afeito ou sujeito às leis. Obviamente que estamos às leis. Sujeitos às leis, calúnia, difamação, elas existem, vamos discutir isso. Porém, os parâmetros são distintos, porque é uma nova linguagem a blogosfera. Ela recorre muito ao humor. Então, é uma batalha também com os próprios juízes, né? Porque os nossos advogados, o que eles têm tentado sustentar nas ações e levando até o Supremo Tribunal Federal? Que a liberdade de expressão da Folha é a mesma que tem que ser aplicada para a gente. Então, se o cartunista da Folha pode fazer uma piada botando a Dilma de piranha, de prostituta numa esquina, por que eu não posso fazer uma piada com Serra de vampiro? Né? E com o diretor da Globo de ator pornô? Que a alegação dele é porque era uma piada. Ele processou uma piada. Que era o seguinte, gente. Tem um filme chamado Solar das Taras Proibidas, um filme, uma pornô chanchada, e tem lá no crédito, Ali Camel. E um blogueiro de humor do Sul descobriu isso e começou a fazer piada com isso. Ah, olha aí, tem um homônimo, né? Começou a brincar, o Ali Camel da Globo faz jornalismo pornográfico. Era uma brincadeira, era uma piada. Eu sempre digo o seguinte, né? E a piada foi feita por vários blogueiros, ele processou todos. E eu sempre digo, eu usei como exemplo, recentemente no Rio foi preso o traficante Ney na Rocinha, eu até fiz essa matéria para a Record. O advogado dele se chama Luiz Carlos Cavalcante Azenha, Luiz com Z, Azenha com Z. É o mesmo nome. E aí, quando saiu na Record, a própria Record colocou no crédito dele, Luiz Carlos Azenha, advogado de NEM. Eu virei motivo de chacota na internet, no Facebook, no Twitter, me mataram. Até escrevi um textozinho pequenininho no meu blog, brincando com a situação. Agora, vocês imaginaram se eu fosse processar todos os que brincaram comigo no Facebook, no Twitter, dizendo que eu era associado ao NEM? Ah, dá licença, é uma piada, né? Então, a gente tem tentado levar para os juízes isso. Olha, a blogosfera é um campo diferente, distinto. A gente vai brincar muito, vai fazer ironia, sarcasmo, vai tirar sarro de todo mundo. É uma coisa de humor, tem muito a ver com humor. Então, não dá para você pegar um texto de blog e avaliá-lo com a mesma valoração de um texto no editorial do Estadão. É diferente. Basicamente é isso. Oi, boa noite. Você estava lá em Nova York quando ocorreu o World Trade Center, o atentado. Sem dúvida foi um dos maiores na história dos Estados Unidos. E ultimamente, um mês atrás teve o atentado em Boston. E são duas perguntas. Uma, como que foi cobrir o World Trade Center? E qual o impacto desse atentado recente em Boston? O World Trade Center, eu estava na Globo do Rio. Eu estava no Japão, na verdade, no dia que aconteceu. Eu estava em Nova York no primeiro atentado do World Trade Center, aquele primeiro que houve na garagem, que o número de mortes foi menor. Foi ínfimo, não sei se foi. O impacto que teve, acho que a gente sente as consequências até hoje. Eu trabalhei muitos anos de correspondente. E você tem um Estado que você imaginar que um presidente americano hoje senta-se no salão oval com uma lista de pessoas que ele vai renovando, que ele autorizar a matar ou não, né? É o que o Obama faz hoje. Aqueles ataques com os drones são assassinatos seletivos. Você imaginar que o líder de um país que supostamente é o exemplo que a gente deve seguir, senta-se numa mesa e decide com assessores as pessoas que ele vai matar sem processo, simplesmente vai eliminar fisicamente. Isso é um pouco consequência, não só de 11 de setembro, porque se você for olhar o contexto político todo, você tem que também avaliar a presença dos Estados Unidos nesses países, né? Eu diria que isso é mais ou menos um blowback, é como se a volta do bumerangue. Obviamente que as ações na política internacional, nada acontece sem consequência. Então, na medida em que você tem o governo dos Estados Unidos derrubando o presidente do Irã, nos anos 50, sucedido pelo Shah, pelo Reza Pahlavi, fazendo intervenções diplomáticas e militares em toda a América Latina. Você tem os Estados Unidos
Mais tarde, invadindo o Iraque. Você tem os Estados Unidos hoje, quer dizer, controlando a boa parte das reservas de petróleo do mundo. Então, nesse grande contexto, quando você coloca o 11 de setembro ali, é mais ou menos previsível. E não é justificável, obviamente, que não. Matança de civis indefesos é uma barbárie. Mas se você coloca no contexto político completo, você vai ver que dá para explicar por que isso aconteceu aqui. Né? Não é uma coisa que saiu do nada, assim. Tem relação com o papel que os Estados Unidos desempenham na política internacional. Boston é um pouco isso. Eu lamento muito. Minhas filhas são nascidas nos Estados Unidos. Eu vivi 15 anos lá, 20 anos, na verdade, somando todo o tempo que eu passei lá. E é muito triste você ver hoje o estado que o país vive, porque você vê a Boston, por exemplo, vai aprofundar muito a xenofobia dos americanos. Eles vão se isolar muito mais do que já estão isolados, vão se isolar mais. Provavelmente a lei da imigração, que era muito importante para milhões de pessoas que moram lá, não vai sair. E aí você está vendo um país caminhar para não se pode falar em regime de força, mas você tem os direitos civis foram fortemente dilapidados nos Estados Unidos, né? Hoje, os drones, esses ataques de aviões não tripulados, eles já mataram 3 cidadãos americanos. A discussão só surgiu por causa disso. Eles mataram 3.000 estrangeiros. Quando estava no estrangeiro, estava tudo bem. Agora que mataram um pai e um menino, o filho dele, os dois são americanos, aí deu a confusão interna. Espera aí, mas o Obama está decidindo matar americano assim, na mesa? Então, é uma situação muito difícil, eu acho, que os Estados Unidos enfrentam hoje. E eu acho que tem relação muito importante, porque se você ouve a cobertura da TV americana, das emissoras, eles nunca se perguntam, né? É como se tivesse, mas por que isso está acontecendo? Tem explicação política. Por quê? Por causa do papel que os Estados Unidos desempenham em várias partes do mundo, com centenas e centenas de bases militares, com presença física dos seus militares praticamente no mundo todo. Então, de certa forma, é uma consequência. O que aconteceu tanto no 11 de setembro quanto o que aconteceu agora em Boston, de uma postura, né, imperial, que obviamente, né, diz, né, o presidente do Equador, o Correa, disse que só não tem golpe militar nos Estados Unidos porque não tem embaixada de Washington nos Estados Unidos. Isso é a piada, né? Isso, acho que reflete a realidade um pouco. Eu gostaria de saber sobre a sua atuação dentro de grandes empresas de jornalismo. Então, a gente ouve muitos relatos de que existe uma autocensura do repórter, do jornalista, e aí, em alguns casos, a gente ouve de gente que acaba dando mais do que o patrão pede, ou seja, começa a trabalhar a serviço do patrão. E como você disse no começo, nós pertencemos a uma outra classe, nós também somos trabalhadores, são porta-voz diferentes, de temáticas diferentes. Aí eu queria saber, durante o seu período dentro de grandes empresas jornalísticas, como você driblava esse discurso que é imposto e também se você via seus colegas se autocensurando ou como eles lidavam com isso. Acho que esse é um drama diário, do cotidiano de todo jornalista, porque você tem claros limites impostos pelo patrão, do que você pode ou o que você não pode fazer. Obviamente que eu, por exemplo, vou dizer para você, em termos de manipulação política, sim, o meu despertar foi uma coisa que aconteceu comigo. Por isso, quando as coisas acontecem com você, pessoalmente, e você não está ouvindo falar, não é de terceiros, e aconteceu comigo em 2006, na Globo de São Paulo. Foi a primeira cobertura de eleição presidencial que eu fiz. Naquele ano, fui destacado para cobrir o Geraldo Alckmin, que era o candidato tucano contra o Lula, que estava na reeleição. E aí, vários episódios aconteceram dentro da Globo, testemunhados por mim, por um grupo de colegas todos de São Paulo, que nos abriram os olhos de uma forma muito marcante. Para fazer um resumo para vocês, quando
a cobertura nos pareceu muito unilateral, houve uma reunião de um grupo de repórteres e produtores aqui em São Paulo com o diretor. Chegaram para ele e disseram, ó, nossa cobertura está unilateral. Todos os escândalos relativos ao Lula e ao PT a gente bomba, mas os escândalos relativos aos tucanos e ao PSDB, eles desaparecem, a gente não faz nada disso. E aí, como houve essa comoção interna, e eu não tinha participado da reunião, alguém falou, bom, então é o seguinte, vamos fazer a matéria das ambulâncias aí, que envolve o Serra, que era candidato a governador de São Paulo, a Zenha faz essa matéria, fecha aí. E aí eu comecei estranhando, porque eu fui fazer a matéria e não tinha recurso para eu fazer. A Globo é uma emissora que tem dinheiro, então eu precisava ir para Piracicaba, no interior, não me deixaram. Não, faz por telefone. Então eu falei, nossa, não posso ir em Piracicaba com um carro aí fazer uma entrevista? Não. A produtora marcou algumas coisas, eu fiz a matéria, eu montei a matéria. Ela tinha um dado comprometedor, que era o seguinte, era um escândalo sobre entrega de ambulâncias superfaturadas. Na época, o escândalo era atribuído ao PT. Porém, o que a gente, ao investigar, descobriu? Que das 700 e tantas ambulâncias que tinham sido entregues superfaturadas, 70% tinham sido entregues ou quando o Serra era ministro da Saúde, ou quando ele saiu, deixou de ser ministro da Saúde para ser candidato e deixou o preposto dele como ministro. Portanto, era um escândalo que tinha nascido no governo do PSDB. Era isso dado só comprometedor, né? Porque eu não tinha nem ido para Piracicaba, mas a gente levantou as informações e terminava com eu dizendo isso, olha, o escândalo é isso aqui, papapá, tanto... Essa matéria era para entrar numa sexta-feira no Jornal Nacional, não entrou. Aí disseram, olha, já foi transmitida para o Rio, tá ok. Sábado, não entrou. Aí até conversei com os chefes aqui, disseram, não, segunda-feira entra. Não entrou e nunca mais entrou. Como eu fiz a matéria, para mim ficou muito claro aquilo. Ela tinha nascido de uma reivindicação dos jornalistas que achavam que a cobertura estava sendo desigual. E aí se cristalizou para mim, porque eu vivi isso, via minha matéria, eu fiz a matéria, eu tinha os dados, tinha as informações. De maneira que é diferente quando você de ouvir dizer, qual foi a minha postura naquele momento. Eu estava cansado já, né? Um ano muito desgastante aquele. Em 2006 eu pedi para sair da Globo. Eu pedi demissão antecipada, o fim do meu contrato, que ainda tinha um ano e tanto para rolar. Ganhava muito bem. Falei, não, para mim foi o meu limite. Agora, você não pode exigir isso dos seus colegas todos, porque cada pessoa tem um limite diferente. Eu acho que o que você tem que fazer é resistir ao uso do seu nome, porque é muito negativo você, um jovem jornalista, entra numa redação. É óbvio que o caminho que apresentam para você é o seguinte, se você fizer tudo que o patrão manda, você vai subir aqui dentro. Você tem que fazer a avaliação, porque as pessoas sobem mesmo, entendeu? Não é de graça que esses jornalistas fazem o trabalho sujo do patrão. Muitos deles vão rapidamente, ascendem, trocam de posto, são mandados para fora do país, não diretamente ligado à competência, mas sim à lealdade ideológica. Isso conta muito. Agora, quem é que vai querer associar o seu nome? Porque nosso meio é um meio que todo mundo sabe de tudo, né? Quem é que vai querer associar o seu nome a uma sacanagem, a uma mentira, a uma distorção? Agora, é presente isso no cotidiano. Você, às vezes, faz uma matéria. Eu me lembro de matérias que eu fiz na Globo que eu não faria hoje, de jeito nenhum. Fiz na época, por exemplo, fiz uma matéria contra o MST que é imperdoável. Era uma matéria baseada em escutas telefônicas feitas pelo governo do Paraná. O governador era o Jaime Lerner e era o secretário de segurança, que depois foi preso por envolvimento com quadrilha de roubo de automóveis. Eles passaram para a Globo uma escuta telefônica lá contra o MST, e eu fiz essa matéria. Eu me arrependo dessa matéria. Uma matéria que eu não deveria ter feito. Eu fiz. Né? Até por inconsciência na época desse período, não tinha... Hoje, olhando, eu falo, nossa, essa matéria não deveria ter feito, isso aí suja o meu currículo, entendeu? Mas são as coisas que você vai ser colocado diante disso no cotidiano. Em compensação, eu já fiz 1 milhão de matérias que eu falei, putz, legal, essa aqui não foi tudo que eu queria, mas essa aqui eu consegui contar uma história que acho que é importante que as pessoas saibam. Mas eu acho que esse é um drama que todo mundo vive. Você vai ter as matérias que você vai falar, putz, essa aqui foi bacana, eu consegui
apontar as coisas que eu quero. Hoje, na Record, eu digo para vocês, eu não tenho nenhum tipo de limitação. Diferentemente da Globo, onde meu texto era lido, corrigido, mudado, inclusive para transmissão ao vivo, se eu estivesse aqui ao vivo, eu estaria com uma Dália ali lendo, né? Um TP lendo. Da Record, eu não tenho nenhum tipo de limitação. Eu escrevo, vai para o ar. Se tiver reclamação, vai depois que for para o ar. Então, faz diferença, sim. Por quê? Porque eles já sabem que eu sou um cara que não tem jeito, entendeu? Hoje em dia, certamente os meus chefes da Record sabem, olha, deixa o Azenha quieto no canto dele, porque isso aí arruma confusão. Eu acho que é bacana você também, né, com o tempo, deixar claro isso para os seus chefes, para os seus patrões, né? Ó, eu vou até aqui, daqui não dá para... Muitos fazem isso, e muitos dão bem por fazer isso. Carlos Dornelles é um cara que está na Record hoje, várias vezes se recusou a ler textos que não eram dele na Globo, né? Bom, às vezes davam o texto, faziam mudança, não, isso aqui eu não vou ler, não. Porque no fim, ao cabo, fica tudo nas costas de quem assinou, botou o nome. A pergunta que eu queria fazer é, tendo em vista essa concentração assim, de um discurso único e muitas vezes um discurso que se choca também com a realidade que as pessoas veem, você acha que essa percepção por parte do público está sendo... Tá tendo reflexos, por exemplo, no poder que essa imprensa tem? E outra coisa, parece que o Estadão está fazendo uma reestruturação, mandou mais de 50 jornalistas embora, tal. Essa imprensa hegemônica, ela está em crise? Como que está a força dela? E os blogs, ele está conseguindo romper esse bloqueio? Está conseguindo, de alguma forma ou de outra, puxar esse público que antes estava sobre, vamos dizer assim, a influência desse centro hegemônico? Eu acho que crescentemente no Brasil, sim. Você tem uma disputa muito forte, você tem assim, muita maioria silenciosa, aquelas pessoas que não se manifestam, mas que elas leem os blogs e fazem o contraponto, eu acho que sim. Tanto é que, você vê, 2006 e 2010, as duas eleições que eu vivi na blogosfera, em que a mídia, e aí não sou eu que estou dizendo, se você pegar quem faz pesquisa de conteúdo de mídia, como o pessoal do IUPERJ no Rio de Janeiro, se você olhar os quadros que eles fizeram da eleição de 2006, especialmente, hoje eu mesmo estava olhando um estudo que eles fizeram dos jornais em 2006. Então não é só a Globo TV, né? Se você olhar lá, Folha, Estadão e o Globo que eles pesquisaram, estudaram, fizeram uma valência de notícias positivas e negativas, assim, era Lula, 60%, 70% de notícias negativas, Alckmin, 40% negativas, 60% inverso, né? Foi padrão mesmo dessa imprensa fazer oposição a um governo que não é o deles, que é o governo deles, é o governo tucano, está claro isso. É o governo do neoliberalismo, das privatizações, isso é óbvio. Então, ainda assim, com o controle dessa grande mídia, os candidatos que essa mídia apoiou perderam as eleições, nessas duas últimas eleições, pelo menos. Perderam aqui em São Paulo, quando o Haddad ganhou do Serra também. Tem que dizer que eles são neutros, que não tem candidato, eles têm candidatos, sim. São os candidatos da direita, tradicional, são neoliberais. Mas eles não conseguiram ganhar a eleição. Então, eu acho que a força decadente, vem diminuindo. O processo que está acontecendo aqui no Brasil, as TVs estão se fortalecendo. É curioso isso. Os meios impressos estão se enfraquecendo e as TVs estão se fortalecendo. Essa coisa da mistura do vídeo com a internet, com esse conteúdo trash que as TVs produzem, que a massa gosta, o povão gosta muito disso, né? Aquela coisa meio infotainment, que o Arbex, que foi professor de vocês aqui, chama de jornalismo, né? Show com jornalismo. Isso tem muito potencial de vendas, né? Essa mistura de entretenimento, as fofocas do cara e tal. A TV produz muito isso, produz esse conteúdo, tem os artistas que produzem esse conteúdo. Então, as TVs estão se fortalecendo, né? Essa é uma possibilidade para vocês de mercado de trabalho. É trabalhar em televisão, mas aí vai lidar com um conteúdo meio diferente da produção de informação mesmo, né? Os jornais estão se enfraquecendo, claramente, né? A leitura do jornal A Folha de São Paulo, que é o maior jornal do Brasil, caiu muito a tiragem, né? O jornal que tirava mais de 1 milhão, chegou a tirar mais de 1 milhão no domingo, hoje 300 mil, 400 mil. Então, nós temos uma decadência dos meios impressos
Nós temos a blogosfera crescendo muito, porém sem, a pergunta dele, sem capacidade de financiar a produção de conteúdo próprio. Você vai ter um hiato aí, que vai deixar a gente meio louquinho no meio aí, porque como nós somos ainda, estamos nos formando dentro de um padrão de produção, quer dizer, vocês estão treinando para fazer a televisão formal aqui, com o estúdio, a luz. Vocês talvez estejam sendo treinados e se preparando para um mundo de jornalismo que não vai existir mais. Então aí o que eu diria? Por que a PUC é especial nesse aspecto? Porque a PUC tem uma formação humanitária, vamos dizer assim. E é o que vocês precisam desenvolver. Vocês não precisam saber fazer televisão, filmar nada, precisam saber sociologia, história, discutir, capacidade crítica. Isso aí o jornalismo vai exigir para o resto da vida. Se você vai fazer isso num blog ou escrevendo um editorial ou não, tanto faz, porque isso você vai estar... Então, ter o conhecimento técnico é legal, é bacana. Mas os meios estão mudando muito rápido, você não vai saber nem... Entendeu? Às vezes você está treinando para fazer uma reportagem formal de televisão que já não existe mais. Ou, não, eu quero sentar e escrever para a Folha, você vai lá, é uma precarização completa. Os salários, o cara passou de um patamar de salário, demitido, entra o mais novo. E assim está acontecendo na Globo, na Record, em todos os lugares. É uma redução de custos, concentração, quer dizer, um maior número de atribuições para um número menor de pessoas. É generalizado no mercado. Portanto, para vocês que estão estudando aqui, eu acho que é muito importante essa coisa que vocês estão fazendo, desenvolver o pensamento crítico, estudar história, sociologia, entender o contexto em que as coisas se deram e se dão na imprensa. Para isso, mão de obra vai existir sempre, porque o jornalismo não vai acabar. Ele vai se manifestar de formas diferentes. Então, é muito mais importante isso, hoje, mais do que no passado. Quando eu estudei na ECA, era uma escola totalmente voltada para o pensamento crítico. Filosofia e lógica e isso, aquilo. Depois a ECA passou por uma direitização muito grande, que foi, vamos adequar a ECA à produção do mercado de trabalho, só que esse mercado para qual a ECA hoje é voltada está sendo extinto, entendeu? Aqueles cursinhos da Abril, que formam os bonequinhos lá de... né, os fantochinhos. Como eles estão acabando com os próprios empregos, isso não tem espaço para crescer. Então, eu acho que lá, se eles souberem fazer, tem que revalorizar o que a ECA tinha lá atrás, né? Que é essa coisa do pensamento crítico. Só vai sobreviver no jornalismo, eu acho, em condições razoáveis de coisa, quem tiver essa capacidade, porque fora disso, não vejo muita saída para você ir lá ficar fazendo a Daniela Mercury, que é gay, né? Qual é o interesse público disso? E isso vai ser muito... O jornalismo de entretenimento vai ser muito forte mais para frente. A gente discute bastante essa parte da centralização da mídia hegemônica e a gente está cansado de saber por que ela ocorre no rádio e na TV, porque são meios que dependem de concessão pública. Uhum. Mas uma coisa que a gente vê é que esse método de centralização da mídia hegemônica, ele também ele foi adaptado na internet. Hoje em dia, o portal mais lido é o G1, o site de notícias mais acessado é a Folha. Isso, de alguma maneira, esse mesmo, sei lá, meio, esse mesmo projeto, ele acaba por se moldar também na mídia alternativa. Porque quando a gente pensa hoje em blogs alternativos, não são tantos. São os de grande relevância, assim, são meia dúzia também, como são meia dúzia de TVs, como são meia dúzia de grandes rádios. Então, eu queria perguntar para você por que isso acontece. Eu sei que vai ser mais uma reflexão pessoal sua, mas pode ser, talvez, porque sejam as mesmas pessoas envolvidas nos casos, você por causa da Globo, ou, sei lá, o Nassif, também ligado a outra, o Paulo Henrique Amorim, geralmente pessoas que carregam um nome que já formularam em uma mídia tradicional, elas acabam, sem querer ou não, por projetar na mídia alternativa também os mesmos costumes e padrões. Eu queria também, só para terminar, se você acha que isso, a internet vai ficar presa a isso, ou ela tem, de fato, uma tendência à democratização com o tempo?
Eu acho o seguinte, se você pegar o processo de concentração da mídia, ele é um processo internacional. Ele começou um pouco antes assim, quando a globalização foi acelerada. O que aconteceu com a mídia no mundo? Ali quando o Reagan era o presidente dos Estados Unidos, a Thatcher era a primeira-ministra do Reino Unido. Houve um processo de concentração muito grande da mídia. Tá? Hoje você tem grandes grupos. Você tinha, por exemplo, vamos dizer, dos Estados Unidos, que eu vivi muito perto. Você tinha 2 jornais em cada cidade pequena dos Estados Unidos, tinha emissoras de rádio locais, etc. e tal. Acabou isso. Você tem hoje alguns grandes grupos que concentram, inclusive, as emissoras de rádio. Tem grupo dos Estados Unidos que tem 1000 emissoras de rádio, espalhadas pelo país todo. Você tem poucos grupos controlando. Outro fenômeno que aconteceu é que esses grupos, quase todos eles, você pegar assim, NBC. A NBC era uma emissora produtora de conteúdo jornalístico e entretenimento. Ela foi comprada pela General Electric. Então, o que aconteceu com todos esses grupos? Eles deixaram de ter o jornalismo com o seu ponto central de produção, entendeu? Produzir informação, disseminar informação, deixou de ser o objetivo número 1 desses grupos econômicos. Eles se associaram a outros grupos econômicos e passaram a defender interesses econômicos que vão muito além do interesse deles. A NBC, que é ligada hoje à General Electric, é uma das grandes bate-bumbo para as guerras americanas, porque a General Electric vende míssil, vende avião, etc. e tal. Então esse processo de concentração da mídia se deu no mundo inteiro. No Brasil, nós estamos vivendo isso. A Globo está cada vez concentrando mais as verbas e o poder. Ela é relacionada com o Sarney no Maranhão, no Rio Grande do Sul com a RBS, ela tem o controle aqui no Brasil hegemônico, a Globo. O enfraquecimento dos grupos como a Abril e a Folha, vem um pouco, embora eles sejam aliados ideológicos, vem um pouco em função da concentração que a Globo promove. Por que morreu o Jornal do Brasil no Rio de Janeiro, que é um jornal importante? Porque é óbvio, o sábado à noite, domingo era o de grande dia do Jornal do Brasil, sábado à noite toca anúncio do Globo na TV Globo. Amanhã, leia o Globo exclusivo. Tinha a máquina de promoção, então matou o Jornal do Brasil, ficou sozinho lá. Esse é um processo de canibalização, que está em andamento ainda, a Globo ganhando cada vez mais espaço. Qual foi a resposta a esse processo de concentração? De repente veio a internet e você tem uma produção muito centralizada, nos aquários, em que o chefe seu dita a regra. E você tem gente produzindo conteúdo, por exemplo, quem é melhor para escrever sobre medicina sobre oncologia do que um especialista em câncer? Esse cara vai para a internet e começa a botar lá as coisas dele. Ou seja, começa a furar o cerco, vamos dizer assim. Ele começa a colocar o conteúdo dele lá com uma capacidade muito maior do que os jornalistas. E essas informações começam a se entrecruzar. Então, isso, embora não exista ainda no Brasil, com a força que tem nos Estados Unidos, você vai nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, tem blogueiros super importantes que não são necessariamente jornalistas, são especialistas no campo deles. Você vai encontrar no Brasil também gente que, por exemplo, escreve sobre armas, o cara é o maior especialista, montou um blog. Então você tem eu acho que tem um espaço aí muito grande para crescimento da blogosfera, para além desses poucos blogueiros que você mencionou, que são mais voltados para a política, né? Mas tem gente que não tem nada a ver com o jornalismo. Eduardo Guimarães, que escreve um blog muito bem acessado, ele é vendedor de autopeças. Ele escreve bem, é um cara politizado, sabe o que escreve. Tem um grande público dele. Daqui a pouco ele vai conseguir sobreviver a partir do blog dele, dos acessos que ele tem no blog, por ser um bom comentarista político. Então tem um espaço para crescer, porque o conteúdo está muito igual. Você pega, às vezes, capa dos 2 jornais, da Folha e do Estadão, que são... E você fala, nossa senhora, os caras sentaram junto para fazer essa capa, porque é muito parecido. A maneira de falar, os jargões, a pauta, as escolhas, são tão parecidas, né? Fica até caricato, de tão ruim que está, né? Então, quando a blogosfera oferece aquela coisa vivaz, com outras alternativas, o público se encanta com ela. E acho que é um processo que está acontecendo, e não é só no Brasil. É um processo político, você tem que entender o contexto de hoje, por que esse discurso é único.
porque ele serve a um determinado interesse, que é a globalização, a privatização, a redução do papel do Estado na economia, não cobrar, corte de impostos, corte de direitos sociais. Essa mídia que nós temos, ela serve a um determinado momento político, que é de concentração das grandes empresas, todo o poder com as multinacionais, Monsanto, GE. Então, você tem que ter o contexto histórico que nós estamos vivendo hoje, para poder entender por que esse discurso é o discurso único. Ele serve, ele não está aí vazio, ele serve a um objetivo. Fazer você não pensar, você tem que consumir, consumir, consumir sem pensar. Por que a oferta dos grandes portais, dá uma olhadinha lá, o que vem na capa dos portais? É só trash, só fulaninho fez isso aqui, fulano comeu não sei quem, que não sei o que lá, foi na favela, deu um tiro para cima, jogador de futebol. Por que isso? Porque é uma maneira fácil de fazer conteúdo, atira nas pessoas, essa coisa do entretenimento aí e tal. Então, é importante vocês terem claro que o sucesso desse conteúdo tem relação com a situação política que nós vivemos no mundo de hoje, contemporâneo. Eu li o livro Privataria Tucana e fiquei surpreso com as quantidades de denúncias que tinham contra Fernando Henrique, Serra e essa turma, e não foram abordadas nem pela mídia e nem, não sei até qual ponto, mas que não chegou à população pelo poder jurídico. Já o Mensalão, que foi um escândalo de corrupção, assim como a Privataria Tucana, foi abordado de uma maneira totalmente diferente, porque a mídia tem a opinião e a Globo, que é a grande mídia, já tem uma opinião mais ou menos esclarecida. E eu queria saber, do seu ponto de vista, até que ponto o poder jurídico no Brasil funciona com esse tipo de julgamento, que além de envolver um partido ou o nome de uma pessoa importante, envolve as grandes mídias e muita coisa por trás disso tudo. Primeiro, se vocês não leram, eu sugeriria que vocês procurassem os livros do Aloysio Biondi, que ele fez livros muito bacanas sobre a história da privatização no Brasil, que antecederam, inclusive, a Privataria Tucana. Muito bacana o livro dele. E ele demonstra como os grupos de mídia do Brasil foram parceiros da privatização. Foram parceiros, eles ganharam dinheiro com a privatização do Fernando Henrique. Portanto, eles foram completamente acríticos em relação ao processo. Em termos de prejuízo para o erário, o Mensalão não deu um milésimo do que foi o prejuízo representado pelas privatizações. Você tem, na privatização da Vale do Rio Doce, por exemplo, você tem uma empresa que foi vendida a preço de banana, uma empresa que detém o controle das jazidas mais importantes do mundo de minério de ferro, que estão sendo exportadas a troco de banana para produzir aço na China. Então, que estão na mão de quem? Bradesco e mais alguns grupos econômicos americanos, internacionais. Então, é óbvio que existe Isso deixa muito claro para você. Por exemplo, não falar do Privataria deixa muito claro para vocês. A grande mídia passou semanas sem falar de um livro que vendeu 150 mil cópias, o que é uma raridade no mercado editorial brasileiro. Simplesmente se calaram. Isso deixou muito explícito, muito claro qual é o limite, né? Qual é a pauta. Foi muito... Só no Brasil para acontecer uma coisa dessa, né? Mesmo em qualquer lugar do mundo, um livro que vende 150, proporcionalmente 150 mil cópias, seria discutido, mesmo que fosse para atacar o livro. Mas foi simplesmente baixou uma nuvem de silêncio, só um pouco mais para frente, que foi quando tornou-se óbvio que o livro ia vender muito, que passou a ser criticado. Eu acho que o papel da justiça aí nesse caso, o Mensalão, eu teria duas observações a fazer sobre o Mensalão. A primeira é por que o Mensalão do PSDB mineiro lá não recebeu o mesmo tratamento que o Mensalão do PT. O caso do Mensalão do PT foram julgados em conjunto, não foi desmembrado. Todos foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de terem ou não foro privilegiado. Então, o que isso representa? Uma pessoa que não tem foro privilegiado, que não é político, que não tem mandato,
ela deveria ter direito a ter os 3 graus da primeira instância, segunda instância, é assim que funciona a justiça. No entanto, no caso do PT, como para provar o mensalão seria mais fácil fazê-lo julgando todos ao mesmo tempo, as pessoas que não tinham foro privilegiado, as pessoas que não tinham mandato, foram julgadas juntos com os que tinham mandatos, que tinham foro privilegiado. No caso do mensalão do PSDB, foi desmembrado. Quem não tinha mandato, quem não era, foi para a primeira instância em Minas Gerais. Então, separou, desmembrou o processo. Vai ficar mais difícil de prová-lo nos processados no Supremo Tribunal Federal. Essa é uma das exceções que foram abertas. Segundo, foi um julgamento que aconteceu em plena campanha eleitoral. Parece que foi, né? Parece que foi marcado, porque ela aconteceu e a condenação se deu uma semana antes das eleições. Quer dizer, tem coisas estranhas aí. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a observação que você fez sobre a questão do controle da mídia e do judiciário é muito pertinente nesse aspecto. Eu acho que hoje a direita brasileira, como não tem voto, ela se apropriou da hegemonia nesses dois setores para fazer política, né? Tentar compensar a falta do voto popular. O que não é novidade também. Se você pegar a história do Brasil e olhar as crises institucionais brasileiras, quase sempre elas tiveram voltadas, tiveram em momentos em que alguns privilégios corriam, né, havia risco para os privilégios da classe dominante brasileira. Foi assim com o Getúlio, foi assim com o João Goulart, o próprio Juscelino quase caiu, né, o Lula em 2005. Então, quando existe alguma... O Brasil tem a democracia brasileira tem uma grande resistência ao povo, né? É difícil lidar com o povo, porque o povo... Então, você tem desde o voto censitário lá atrás, né? O voto censitário, o cara tinha que ter não sei quantos hectares de terra para votar, mulher não votava, era o homem que tinha propriedade. Então, essa história se mantém no Brasil. O medo do povo no Brasil... O Brasil tem 2 horrores, o Brasil elitista. Tem medo dos negros, né? Enlouquecido, medo. E o medo do povo. Medo dos negros no Brasil tem, porque se você olhar o que a elite brasileira fez no fim da escravidão, é um negócio incrível, né? Para diluir. O livro que eu estava mencionando, Não Somos Racistas, é um pouco caudatário dessa ideia, né? De tal forma que agora não somos racistas, porque geneticamente raças não existem. Até acabar com a raça, a elite brasileira é capaz para não enfrentar a questão de que nós tratamos diferentes, quem tem a cor de pele diferente no Brasil, o que é um fato. Então, o que aconteceu aqui em São Paulo, que foi quando havia o risco, hein? E assim que a elite pensava, de migração dos escravos libertos do Nordeste para cá, o que se fez? Não, vamos trazer os europeus para cá, para diluir, para fazer, porque existia toda uma ideologia de que era preciso branqueamento, promover o branqueamento da cor dos brasileiros, porque esses negros são uma ameaça. Isso é um pavor da elite brasileira. Os negros são um pavor e o outro, o povão, é um pavor. Nossa, uma coisa horrorosa. Se pegar a história do Brasil, sempre que há um risco, essas forças se organizam para tentar, e hoje estão usando o quê? Para tentar interromper. E eu vou dizer, os governos que estão aí, tanto do Lula quanto da Dilma, não são governos de esquerda, pelo amor de Deus, né, gente? São governos de centro-esquerda, com o Sarney. Não dá para dizer que é um governo de esquerda. E ainda assim, por causa dos programas sociais, é um horror, né? Os caras se sentem ameaçados pela pessoa que está do lado, vai pegar um avião com ele. Isso é uma ofensa para a elite brasileira. Puto, o pobre vai sentar do meu lado, vai estragar a minha... Porque é uma elite muito atrasada intelectualmente e tem uma classe média muito atrasada, que vive do privilégio. Se ele sentir que ele não é um cara superior ao vizinho, vixe. Então, esse caldo de cultura está aí presente no Brasil. Ele se manifestou em diversos momentos de ruptura, como foi o Jango, né? A Revolução Constitucionalista aqui em São Paulo, que foi uma revolta, tinha alguma coisa de popular, também aconteceu quando se ameaçou fazer aumento de salário, né? Teve um componente da questão dos salários serem... Os industriais de São Paulo se revoltaram. Então, sempre que esses privilégios são ameaçados, nossa,
existe risco de ruptura institucional por conta disso. E hoje a imprensa, a mídia e o judiciário são os... Tanto é que até publiquei no meu blog ontem, saiu muito, foi comum na blog, foi muito disseminado na blogosfera, a história de que o STF pagou um repórter do Globo para ir acompanhar a visita do Joaquim Barbosa à Costa Rica. Que é essa junção. O que o STF tem que pagar a viagem de um repórter? Mas pagou para o repórter do Globo poder ir e promoveu o Joaquim Barbosa, porque eles estão trabalhando aqui, ó. Um atendendo aos seus, né? Por que o STF vai pagar a viagem de um repórter? Não faz sentido nenhum. Pagou, o Globo até botou lá um asterisco, ó, o repórter viajou para Costa Rica, pago pelo STF. Coisa estranha. Mas é significativo dessa parceria, vamos dizer assim, ideológica que existe hoje. Boa noite. Você comentou que teve uma certa dificuldade para fazer a matéria sobre o escândalo das ambulâncias em 2006. Eu queria saber, como enviado especial lá em Nova York, como funcionava para fazer as matérias lá, se havia uma manipulação também sobre o que acontecia nos Estados Unidos, ou se a matéria era crua mesmo e bem neutra, de acordo com o que você via, escrevia, ou se tinha essa manipulação da Globo também. Não, acho que não. Acho que não existia assim, nada tão descarado. Bom, as matérias tinham 60 segundos, né? Se eu contar uma história internacional em 60 segundos, era muito, né? Aquele padrão Globo que é muito papuf, papuf, papuf. Eu acho que no contexto, o problema na Globo e em todas as emissoras, assim, as matérias entram muito descontextualizadas. Como você não tem tempo, elas entram é um bombardeio, né? Então fica perdido. A minha frustração de 2003, 2004 tinha relação com isso. A gente começou a assistir o telejornal hoje, o telejornal lá ao vivo, via satélite, que foi esse período que começou. Eu olhava no telejornal e falava, gente, isso aí entra perdido, vem que nem um tiro, puf, 60 segundinhos. Entre a matéria da Xuxa e a outra matéria do não sei das quantas, que fica perdido. Então, eu não senti isso muito, não. Não senti nada. Mesmo na Manchete, não, porque a Manchete era o dono Adolfo Bloch. Judeu. Lidava muito bem até com eles, com a Manchete. E eu fazia muitas matérias com viés, mostrando a questão dos palestinos. Eles passavam, as matérias entravam batidas. Obviamente que tinha um comentarista que era totalmente pró-Israel, mas eu não diria que... Não vi, por exemplo, na cobertura internacional, nada próximo do que eu vi aqui na cobertura política brasileira, porque acho que aqui dizia mais respeito aos interesses objetivos da emissora, né? Acho que não senti essa manipulação fora, não. Boa noite. Eu estou fazendo iniciação científica e eu estou estudando o Mercosul na imprensa. Estou estudando pelo Clarim e pelo Estadão. E para estudar o Mercosul na imprensa, acabou que eu fui estudar a economia do Mercosul e as políticas macroeconômicas, etc. Eu cheguei à conclusão que a imprensa não aborda, em momento algum, nenhum dos estudos feitos, que são estudos importantes, feitos pela CEPAL, pela IPE, etc. Eu quero saber a sua posição sobre isso, porque parece que são dois mundos totalmente diferentes. O mundo acadêmico, que é baseado em fatos reais, é baseado nas evoluções e das trocas comerciais, e o mundo do protecionismo, porque se for pensar só pelo Estadão, o Mercosul é um mundo de protecionismo e para por aí. E não é assim. É que o Estadão vende a ALCA, né? Politicamente, você pensa, qual é o interesse? Quem que esses caras representam aqui? O Estadão, a Folha, mesmo o Globo, etc. e tal. Eles eram partidários da aliança comercial que os Estados Unidos queriam implantar, né? Eles são porta-vozes de Washington. É triste constatar isso. Se você olhar esses jornais brasileiros que se dizem dizer e falar em nome do Brasil, eles não representam nem mesmo o interesse comercial brasileiro, como você vai constatar na sua pesquisa. Se você olhar a Venezuela, por exemplo, o que a Venezuela representa... Esquece o Chaves, esquece a ideologia. Vamos pensar o que é a Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do planeta, que fica no Caribe, o que ela representa potencialmente para comércio dos estados do norte do Brasil. Amazonas, Pará,
e o Nordeste, por proximidade geográfica. É um mundo a se explorar. Tanto é que o Brasil só passou no Senado brasileiro, onde o Sarney é uma figura importante, a adesão da Venezuela ao Mercosul por causa disso, porque os caras começaram a falar, pera aí, estão aqui, são nossos vizinhos, tem um potencial imenso de consumo de produtos brasileiros. Como é que nós vamos abrir mão disso? No entanto, se você pegar a Folha de São Paulo, o Estadão, é um discurso dioturno contra a Venezuela e o Chaves do Mercosul, desde 1900, já são 10 anos, 15 anos, discurso diário, é uma ditadura chavista, não sei das quantas, os caras fazendo eleição, uma atrás da outra, já foram 12 eleições, desde que o Chaves assumiu lá em 88, é isso? 98? Foi, né? Desde que ele assumiu pela primeira vez. Foram 12 eleições. E, no entanto, fica assim, lero. Eu fui para a Venezuela várias vezes. Não tem nada, está lá a imprensa contra ele, está lá a televisão contra, a rádio contra, metade da população falando mal do cara. Que ditadura chavista, é um absurdo. É uma construção mental que, como você diz, ela é dissociada dos fatos. É por isso que era importante aquilo que eu estava dizendo para vocês, quando eu falei que o que a imprensa faz hoje reflete uma realidade política. Ela se dissociou, ela passou a ser uma máquina de propaganda, não tem relação com os fatos em si. O Brasil, o mercado da América Latina, passou a ser um dos mais importantes mercados de exportação para o produto brasileiro. Faz todo sentido, por exemplo, você vender energia de forma privilegiada o Paraguai, que foi atacado para burro. Não, porque vai fazer Itaipu. Faz sentido para o Brasil pagar mais caro pela energia do Paraguai. Porque o Paraguai, tendo mais dinheiro, vai importar mais produto brasileiro. Assim é com a Bolívia. Faz todo sentido apoiar o Evo Morales, porque se você criar um mercado de consumo de massas na Bolívia, eles vão comprar produto brasileiro. Então, eu estou falando, mesmo do ponto de vista capitalista, o discurso dessa mídia não serve mesmo ao discurso da elite capitalista brasileira. É totalmente dissociado, é um discurso ideológico voltado para interesses que não são necessariamente os interesses do Brasil. Ele é político, ele é ideológico. Ele não leva em conta nem mesmo os fatos e as necessidades do próprio Brasil. É ideológico, é um discurso assim. Mesmo a Argentina, Uhum. mesmo a Argentina que precisa do Mercosul, Muito. ela fica falando que o Brasil está gerando coisa do protecionismo e tal. Só que a Argentina defende o Mercosul, o Clarim defende. Já o... Não, porque aqui, se você for olhar quem eles representam os interesses aí antigos do capitalismo americano mesmo, de Washington. O discurso deles é todo esse, que é contra a Cristina Kirchner, contra o Evo Morales, até Rafael Correa, contra o chavismo, que se você for olhar, nenhum desses são governos revolucionários. Pelo contrário, Chaves, dentro do chavismo, é um cara de direita, era. E o Nicolás Maduro também é um diplomata, um cara da direita de lá. Se você for olhar internamente na Venezuela, você fala, nossa senhora, o que a esquerda da Venezuela fala do Chaves, do Maduro? Vocês são conservadores. Ficam dando o nosso petróleo, porque lá o petróleo não é estatizado. Na Venezuela, o petróleo da faixa do Orinoco é explorado tudo em parceria entre a estatal PDVSA com Statoil, com Chevron, que é muito importante, tem muita força na Venezuela, com a BP britânica. Ele não é explorado 100% como a esquerda, de fato, lá da Venezuela, né, quer. Ela quer totalmente a exploração, expulsar as multinacionais. Eles estão lá, foram trazidas pelo Chaves para explorar em parceria. Então, isso que era a obrigação num jornal brasileiro, explicar, entendeu? Olha, vem cá, dentro do chavismo, você tem várias coisas. O Chaves é um cara visto como um cara conservador por alguns setores do chavismo. É isso que é o papel da imprensa, explicar para as pessoas o que está acontecendo na vizinhança. Isso aqui, esse papel de esclarecer, né? Mas não, é um discurso ideológico, cego, que fica repetindo a mesma ladainha. Aí o cara ganha eleição, que é engraçado isso, né? Porque se você faz um discurso durante 4 anos, putz, a Cristina, que merda, esse governo, inflação, maquiando dados, boicotando a imprensa, tentando tomar a imprensa, blá, blá, daqui a pouco a mulher ganha com 70% dos votos, aí o eleitor deve falar, que diabo, eu li esse jornal, Estadão e a Folha, achei que o mundo tivesse caindo, a mulher ganha com
Como explicar? Nem essa preocupação tem mais. Como explicar que diante de umas... Né? Bem, Azenha, eu gostaria de saber, ano passado o Haddad ganhou como prefeito aqui em São Paulo. E mesmo com toda a pressão que veículos como Veja, Estadão, Folha fizeram novamente, pressionando, falando algumas coisas sobre o Partido dos Trabalhadores, o Haddad ganha. Será que isso não mostra não é um reflexo de que a consciência da população já tem mudado, algumas pessoas já têm procurado, enfim, informação não só nesses veículos, mas em outros? Acho que é um pouco por isso, né? Também a gente não pode superestimar a Veja e a Folha e o Estadão, porque eles não falam para a grande maioria dos paulistanos, inclusive, falam para uma minoria. Quem tem importância é a Globo mesmo, essa fala para todo mundo. Essa fala para todo mundo e eu acho que nessa campanha eles ficaram, vamos dizer, não fizeram nada que fosse, a não ser colocar 18 minutos de Jornal Nacional sobre o mensalão, mas também demonstra um pouco que o Jornal Nacional também não tem aquele poder todo. Acho que a população se informa de um jeito diferente. Eu acho que o Lula tem uma relação muito forte com os eleitores. E eu acho que as pessoas estão votando pelas condições objetivas da vida delas. O cara melhorou de vida um pouquinho, quem não tinha nada melhorou um pouquinho. E eu acho que conseguiram, que sim, existe. Eu acho também que não existe aquela coisa de ninguém, principalmente os jovens, né? Ninguém mais senta na frente da televisão, fica esperando o horário de começar nada, né? Mudou muito a dinâmica da informação. As pessoas se informam, primeiro, não se informam só em determinados horários, elas se informam o dia todo, por amigo, por celular, por Facebook, etc. e tal. Essa dinâmica fez com que aquela coisa do emissor perdesse a importância. A blogosfera, e vou voltar um pouquinho à pergunta dele, qual a diferença da blogosfera em relação à mídia tradicional? Nós temos uma relação totalmente horizontal com os nossos leitores. Então, eles nos sugerem matérias nos comentários, por e-mail, etc. e tal. Eles se sentem muito mais respeitados. Se você mandar uma carta para um jornal, primeiro que o jornal não conversa com você. Já tentou pegar a Folha e falar com ela de manhã, o Estadão? Chacoalhar, me ouve? Não ouve. A blogosfera tem essa característica. O cara fala com você, se você está blogando ali nos comentários, ele fala com você imediatamente assim que você publica um texto. Ele vem, comenta, troca informação. O leitor de blog se sente muito mais respeitado por isso. Porque o comentário dele é publicado, ele interage com os outros leitores, ele se sente muito mais partícipe. E aí é uma outra diferença que eu estava falando para vocês em relação à característica do blog. Além da linguagem ser diferente, essa relação é muito diferente. Me remete de novo à sua pergunta, por que os portais não conseguem reproduzir esse sentimento que a blogosfera produz? Justamente porque os portais são uma tentativa de pegar a informação hierarquizada, que sai com manchetes, e passar ele para o digital. Não dá, isso não existe. É automático. Ninguém vai para o site da Folha para ler os comentários que estão ali. Só os comentaristas, entendeu? Eles ainda são surdos para o leitor. Eles criaram espaços formais onde o leitor deixa o comentário, mas eles não interagem da maneira como os blogueiros interagem com os seus próprios leitores. Então, é uma diferença de qualidade muito grande nisso também. Voltando um pouco, falando um pouco das redações dos jornais, os jovens jornalistas, eles têm consciência de toda essa conjuntura que ocorre, de toda essa correlação de força que existe na sociedade? Porque isso envolve todo um pensamento crítico que você vai desenvolvendo com muito debate, com muito tendo contato com outras realidades. E parece que o profissional tem que ser um profissional dócil, um profissional ingênuo, um profissional que seja, de alguma forma ou de outra, meio que adaptável àquela realidade. Esse profissional crítico, ele tem espaço? Tem. Dentro desse contexto? Tem espaço, sim. Não vejo por que não. É porque você não vai chegar lá com um discurso assim, panfletário, né? Você vai fazer jornalismo, por exemplo, na Record. Vai fazer jornalismo lá, você vai ter uma pauta. Os caras vão pedir para fazer uma matéria. O que você vai fazer, eu acho, que você ter consciência crítica te dá uma capacidade de avaliar um fato com muito maior do que se você chegar lá cru, entendeu?
E eu acho que eles valorizam pessoas com capacidade crítica, que são os formuladores. Esses vão ser os caras que vão formular as coisas, vão ter ideias novas, criar, mudar, entendeu? Eu acho que tem espaço, sim, tem. Crescentemente, porque agora você não depende só do meio também. Você pode, com o equipamento que você tem à disposição sua, criar a sua própria emissora de rádio, televisão, na internet. Então, o espaço para quem tem capacidade crítica, eu acho que se ampliou muito, para além das redações da grande mídia. Oi, Azenha. Boa noite, tudo bom? Eu sou a Ana, eu fui estagiária aqui da TV e, pessoalmente, queria dizer que eu fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite e vindo. Então, aproveitando a oportunidade, eu queria te perguntar o que você acha da transmissão do julgamento do Mensalão, quando alguns canais incorporaram então o sinal da TV Justiça, se não me engano, e passaram a exibir o Mensalão. Olha, eu não tenho nada contra a transmissão em si, eu só acho que ela foi potencializada, né? Acho que a transmissão do Mensalão foi usada politicamente naquele determinado momento. Não sei qual o impacto que ela teve com a grande população, acho que foi ínfimo. Você acha que no Facebook, quando surgem aquelas fotos, Joaquim Barbosa para presidente, o Batman, e aí jornalistas, como eu ouvi, chegando a assumir essa posição de que ele seria o nosso paladino, enfim, você não acha que essa expressão no Facebook representa o que talvez chegou para o povão, mas assim, não sei se que não, ele era um herói? Não necessariamente por causa da transmissão da TV Justiça. Eu achei que você estava sendo específica. Eu acho que foi aproveitado num determinado momento, quer dizer, nunca você viu nenhum julgamento do STF ser transmitido na íntegra por nunca a Globo News teve interesse de fazer isso. Então era, obviamente, ali houve um interesse político, porque era campanha eleitoral. Então eu acho que foi... E aí você tem o grande poder, né, que eu não acho que seja das grandes mídias, assim, dos jornais, mas é da Globo mesmo. A Globo fez uma edição de 18 minutos, na véspera da eleição, 18 minutos de os melhores momentos do Mensalão. Era óbvio que era uma tentativa de carimbar no PT e nos candidatos do PT o Mensalão. Porque fazem melhores momentos, né? Futebol você não faz isso. Eu acho que a Globo, sim, ela tem um poder muito forte. Ela criou na população, né? E aí a mídia também tem essa coisa. As máscaras do Joaquim Barbosa, aí já faz matéria e tal. Ninguém viu máscara do Joaquim Barbosa. Eu não vi, por exemplo, no Carnaval, nenhuma máscara do Joaquim Barbosa. Então já cria os seus próprios... É como vocês veem, às vezes, né, essas manifestações. Às vezes a manifestação do Mensalão tem meia dúzia de pessoas, eles botam uma foto, transformam por interesse político. Eu, pessoalmente, sei que houve muitas críticas à transmissão em si do julgamento, mas não sei por que não transmitir também. Não acho que seja um grande problema a transmissão de TV, da TV Justiça. Eu não vejo problema nisso. Você já tem expectativa para o julgamento do Mensalão do PSDB? Ou... Qual deles? De Minas? O próximo Não vai acontecer nada, né? Primeiro porque é o seguinte, como eu estava dizendo, foi desmembrado. Então, a condenação a que se chegou, a tese que foi apresentada pelo Joaquim Barbosa, ela só se sustentava com todas as peças presentes. Então, eles levaram para ser julgado no STF tantos que deveriam ser julgados lá, que tinham foro privilegiado, como outros que não deveriam. Por exemplo, Duda Mendonça, ele não é deputado, ele é publicitário. Ele deveria ter sido julgado na primeira instância, para poder recorrer à segunda instância, e, se for o caso, ele perdeu duas instâncias, porque ele foi levado direto para o STF. No caso do Mensalão Mineiro, vai ser muito mais difícil provar, porque você tem os políticos, que são dois ou três, que vão ser julgados no STF, mas todos os adicionais vão ser julgados na primeira instância em Minas. Então foi desmembrado. Fica muito mais difícil apresentar uma tese, por exemplo, de formação de quadrilha. Por isso que eles foram levados todos ao STF, para você poder sustentar aquela ideia de uma formação de quadrilha. Eu acho que a questão do dinheiro, se é público ou privado o dinheiro do Mensalão, não ficou esclarecida, por exemplo. Isso é essencial, é central. O argumento é que era um desvio de dinheiro público.
A defesa disse que era dinheiro privado. Então, é uma questão que não ficou clara. Outra coisa, não tem prova material, prova como você faz para condenar. A prova contra o Zé Dirceu, por exemplo, de chefiar uma quadrilha, ela é baseada em ilações. Você não tem um telefonema dele, um documento que ele tenha mandado para alguém que haja assim, porque a tese é de compra de votos. Por que o PT iria comprar votos do Luizinho, que era líder dele mesmo, PT, na Câmara? Qual é o sentido dele comprar voto? Tenho dois que foram do PT mesmo. Qual é o sentido do PT comprar voto de um petista na Câmara? Não tem sentido. Os que votaram com o PT na Câmara, ideologicamente, já apoiavam as reformas que o PT fez. A tributária apoiariam se tivesse sido feito pelo Fernando Henrique. Então, a tese de que houve compra de votos não ficou estabelecida com clareza. Olha, o dinheiro saiu daqui, passou para tal deputado que aí votou naquele dia. Não foi estabelecido o nexo. É uma grande construção mental. Você pode acreditar ou não, mas no direito você precisa ter prova. Prova material, eu queria que você me indicasse qual é a prova material de que o Zé Dirceu telefonou para alguém, deixou algum documento escrito, ou um testemunho que diga, olha, testemunho de terceiros, não tem nenhum. Olha, naquele dia o Zé Dirceu chegou para o deputado, ou mandou um cara que chegou para o deputado e falou, vota com a gente nessa votação no Congresso. Isso não existe. Nas provas materiais lá não tem nada disso. Tem uma construção, o PT tinha interesse em aprovar a reforma tributária, as várias da Previdência, que eram reformas, você tem que encaixar politicamente, eram reformas que os caras que votaram com o PT eram caras que já tinham essa disposição ideológica de votar, eles eram conservadores mesmo, desses partidos aliados ao PT todos. Eram reformas conservadoras essas, não eram reformas à esquerda, ou fora do escopo do PT. Eram para dentro, era mais para a direita. A reforma da Previdência foi isso. A reforma tributária também. Então, os que votaram com o PT, você tem que perguntar, será que não votaram por identidade ideológica? Será que isso não foi dinheiro do Caixa 2 mesmo? Porque esses partidos que apoiaram o PT nessas reformas teriam votado com o Fernando Henrique, se ele tivesse proposto as mesmas reformas. Eram conservadores. Não é uma pessoa que é de esquerda e de repente deu um voto louco numa proposta direitista, e nem um direitista que deu um voto louco numa proposta da esquerda. Aí sim você pode falar, não, esse cara teve que vender o voto. Imagina, ele era um cara que defendeu isso aqui, e de repente ele passou a defender outra coisa e vendeu o voto. Não, eles estavam votando de acordo com a sua posição política. Então, muitas pontas nesse julgamento ficaram desamarradas aí, soltas, na minha opinião. Então, muito obrigada e boa noite. Obrigado a vocês.